Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Sejam bem-vindos a todos ao canal Propósito Sem Opressão. Eu sou Roberto. Nosso tema de hoje é o poder das palavras. Esse vídeo é vídeo 2, ou seja, parte 2 de poder das palavras. Nesse canal existe um vídeo, o poder das palavras 1, que acabou passando ali rapidamente, batido, ok? Tem algumas coisas que nós achamos relevantes que nós não falamos no primeiro vídeo. Razão pela qual nós estamos gravando o vídeo 2, a parte 2 desse vídeo, para a gente estar trazendo esse assunto que nós deixamos passar, que nós não colocamos, julgamos interessantes, acrescentar algumas coisas e reforçar algumas que nós falamos no primeiro vídeo, ok? Então você que já conhece o nosso trabalho, não esqueça, nunca esqueça. Aperta o sininho, dá like, inscreve no canal. Você que já é inscrito, dá ok, inscreva, aliás, aperta o sininho. E você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, que ainda não é inscrito, então inscreve no nosso canal. O canal chama Propósito Sem Opressão. Nesse canal nós temos muitos vídeos falando de diferentes assuntos, ok? Então, por favor, você que está assistindo esse vídeo porque alguém caminhou para você, ou o YouTube recomendou esse vídeo para você, não deixa de inscrever. Tem muitos vídeos aqui, ok? Só procurar aí no canal Propósito Sem Opressão, você vai encontrar muitos vídeos que falam de diferentes temas, propósito de vida, como devemos ser homem e mulher relevante, assim, vários temas, ok? Tem muitos temas aqui que vai te interessar. Tem vários temas, falando de cristianismo na América, na África, na Ásia, na Europa, como nós devemos ser cristãos relevantes, que vivem verdadeiro cristianismo, ok? Como nós podemos ser jovens, crianças, adolescentes, homens e mulheres relevantes para a nossa sociedade, para o nosso tempo, ok? Então inscreve no canal, não deixa de inscrever, dá like e aperta o sininho, ok? Muito bem, então vamos para o nosso tema de hoje, o poder das palavras. As palavras têm poder? O que você acha? Com certeza a palavra tem poder e muito. As palavras têm muito poder. Então esse é o nosso tema de hoje. Bom, então vamos lá. A palavra, ou as palavras que saem da nossa boca, elas têm poder tremendo. Talvez você que está assistindo esse vídeo não chegou a imaginar isso, não chegou a tentar por esse fato. Razão pela qual muitas pessoas, por exemplo, que são pessoas que têm maturidade espiritual, são pessoas até cristãs, ok? Falam de qualquer jeito, qualquer maneira sobre os outros, sobre as circunstâncias, e a maioria das vezes eles não se atentam ao poder das palavras. A palavra tem um poder tremendo, ok? Então, vamos ver quais são esse poder que as palavras têm. Muito bem. Então, a palavra, ele tem poder de uma forma positiva, como ele tem também poder da forma negativa, ok? Então, primeiro vamos falar de poder das palavras de uma forma positiva. Muito bem. Então, a palavra, ou as palavras, elas têm poder de edificar pessoas, edificar uma multidão, edificar uma família. Eles têm poder de abençoar. As palavras têm poder, por exemplo, de trazer esperança para uma pessoa, para uma multidão de pessoas. As palavras têm poder de trazer paz. A palavra tem poder de curar. A palavra tem poder de mudar a vida de uma pessoa para melhor, ok? Aspectos positivos da palavra, ok? Também, infelizmente, as palavras têm poder negativo. Quais? A palavra, se ela tem poder de edificar, abençoar, trazer esperança, também elas têm poder de destruir, de amaldiçoar, de semear intrigas, semear confusão, destruir uma família, destruir uma pessoa, destruir uma comunidade. Então a palavra tem essa força, ok? Então, eu vou tentar fazer nesse vídeo um paralelo entre a cultura judaica e aquilo que a Bíblia cristã nos diz. Por que eu estou fazendo esse paralelo com o judaísmo? Ok? Eu estou fazendo esse paralelo com o judaísmo porque o judaísmo é a base, é o fundamento da fé cristã. Nós herdamos a tradição judaica. O cristianismo nasceu da tradição judaica. Então nós temos centenas de coisas em comum, ok? Então vamos pegar, eu vou tentar fazer esse paralelo entre judaísmo, a cultura judaica ortodoxa, e fazer paralelo com o cristianismo no que diz respeito ao poder da palavra. Poder que sai da nossa boca, ok? Muito bem, então bora continuar aqui. Tanto no judaísmo como no cristianismo, nós acreditamos que o eterno Deus, ele criou o mundo e tudo que existe através da palavra. Deus diz lá no princípio, haja luz e houve luz. Faça isso, faça aquilo, e assim existiu. Porque atrás de tudo isso, não é apenas palavra, mas atrás da palavra existe um poder criador, existe um poder que no homem não pode medir muitas vezes, que existe exatamente contido na palavra. E Deus fez tudo que existe através da palavra e através da sua autoridade, é claro, ok? Então, no judaísmo, tanto no cristianismo, nós acreditamos que a palavra não são apenas palavras, elas são sentenças, elas são força que abençoa, que arranca, que edifica, assim sucessivamente. Então a palavra tem um poder tremendo, ok? Ainda no judaísmo, ok?
acredita que muita gente, aliás, muitas maldições, ok? Ou muitas bênçãos são materializadas através da palavra. Ou seja, através da palavra nós podemos materializar bênçãos para as pessoas e para a nossa vida, como nós também podemos materializar maldição sobre uma pessoa, sobre uma determinada situação, ok? Veja bem, vamos pegar um pouco um exemplo na nossa Bíblia. Na Bíblia, no livro de Gênesis, especificamente no capítulo 49, vai dizer o seguinte, que Jacó, já velho, no leito da morte, ele chama então todos os seus filhos, os 12 filhos. Ele chama esses filhos e ele vai liberar bênçãos sobre a vida desses filhos, ok? Então, ele chama cada um e libera uma bênção específica. E você que conhece a palavra de Deus, a Bíblia, você sabe que todas essas bênçãos se cumpriram na vida de cada um. E cumpriram de uma forma específica. E tem uns filhos que ele não abençoou. Por exemplo, o caso do primogênito, o Rúben. A bênção que Judá vai receber, outros filhos, por exemplo, José, que são mais novos, seriam bênção, por exemplo, ou bênçãos que seria de Rúben. Rúben não recebeu essas bênçãos poderosas, ok? Porque ele cometeu erro no passado, desonrou o pai. Você conhece a Bíblia, você depois lê, entende qual a maldição que ele atraiu para si, ok? Então, a Bíblia mostra que as palavras, eles têm poder, têm autoridade, ok? Então, mas muito de nós, muito daqueles que dizem que são maduros espiritualmente, são líderes, são até pessoas consagradas, pessoas experientes aí, pessoas de longa caminhada na fé, muitas vezes usam palavras sem sabedoria nenhuma. Usam palavra, por exemplo, a torpe o tempo todo em relação às pessoas, o tempo todo tem prazer de falar mal dos outros, compulsivamente. Tem gente que fala mal dos outros, compulsivamente. Ok? Então, isso é falta de sabedoria, falta de temor e falta de conhecer a palavra de Deus. Novamente, tanto para judaísmo como para cristianismo, a palavra tem um peso, ele tem um poder, ele tem uma força espiritual para abençoar como para amaldiçoar. Ok? Então, você que usa a palavra, todos nós usamos a palavra, mas você que de vez em quando, talvez no seu trabalho, a sua vida cristã, te permite, no meio de um monte de pessoas, sei lá, fazer uso sempre da palavra. Ou seja, se você é líder numa determinada comunidade, presta atenção nas coisas que você fala. Principalmente em relação à vida dos outros. Principalmente em relação à família dos outros. Principalmente em relação à vida pessoal dos outros. Presta atenção àquilo que você fala. Porque a maldição, ele vem também pela palavra. E amaldiçoadores, a maioria das vezes, somos nós. Então temos que tomar cuidado, temos que ter o máximo cuidado possível quando nós falamos dos outros. Ok? Então, tanto no cristianismo, como nós já colocamos aqui, a palavra tem um peso gigantesco. Ela tem poder de abençoar, de edificar, trazer luz, como também tem poder de trazer trevas, trazer a maldição, tanto para nós como para outras pessoas. Por que tanto para nós? Porque quem fala mal dos outros, nós chamamos de boca maldizente. A boca má, a língua ferida, a língua que fere, ok? A língua que fere, a boca maldita, a língua má, aquele que fala mal dos outros. Então quem tem hábito de falar mal dos outros, geralmente, ok? Ele atrai maldição para ele, atrai maldição para quem ele fala mal do outro. Por quê? Porque o outro, ele emprestou seus ouvidos para o malfeitor. E também traz maldição para quem é vítima, ok? Se nós ressaltarmos, por exemplo, talentos, qualidades de uma pessoa, nós potencializamos essas qualidades da pessoa, ok? Eles vêm mais para nós, ok? Nós desfrutamos mais dessa qualidade. Agora, quando nós falamos mal dos outros, também é uma caminhada, é fluxo inverso. Nós afastamos essa pessoa, retraímos essa pessoa da nossa vida. De maneira que, quando nós falamos mal, a maldição vem, ok? Vem para nós, vem para quem escuta e vem para aquele que é vítima daquilo que nós falamos, ok? Tem gente, então, que não consegue sentar, ok? Com as pessoas, com os outros, e tomar um café, sei lá, falar de coisas boas. Ele fala um pouco de coisas boas e passa maior tempo do seu tempo, maior tempo dessa comunhão falando mal dos outros. Passa a maior parte do tempo falando mal dos outros. Falando mal, por exemplo, do trabalho do outro, do jeito de ser do outro, do casamento do outro, da aparência do outro. Fala o tempo todo. Quem comporta desse jeito, os judeus dão o nome de Lashon Hará. O que é Lashon Hará? Lashon Hará é boca maldita, boca maldizente. A boca, a língua má, que trai coisas ruins. Porque quem fala mal dos outros, ele está traindo, como eu falei há bocado, maldição para si, maldição para quem ouve e maldição para a vítima. Então, se você tem esse hábito, meu amigo e minha amiga, de falar mal dos outros, cara, você agora tomou conhecimento, meu irmão. Você tomou conhecimento agora de que isso é um pecado tremendo. Novamente, dentro do judaísmo, nós, como cristãos, nós não fazemos categorização de pecados.
todo pecado é pecado, seja pecado pequeno como pecados grandes, entre aspas, né? Tudo é pecado e pode nos levar para a maldição, pode nos levar pior ainda para o inferno. Mas os judeus, eles fazem categorização de certa forma de pecados. Existem pecados que levam diretamente para o inferno, ok? E que não tem perdão. E falar mal dos outros, a língua maldizente, a língua má, ou seja, Lashon Hara, é daqueles pecados que não tem perdão, que impede você de herdar a vida vindoura, ou seja, a vida eterna. Ele te leva diretamente para as trevas. Então, preste atenção de grave que é esse tipo de pecado. Novamente, você que tem hábito, talvez isso você herdou da sua família, herdou esse hábito dos seus pais, ok? De parentes mais próximos. Existe um hábito, final de semana, desde criança, depois de churrasco da família, depois daquele almoço de família, o que se faz normalmente é ficar falando mal dos outros. Agora que você, como cristão, tomou conhecimento disso, agora recebeu esse entendimento, essa verdade, fuja dessa prática, ok? Porque você está fundando a sua vida e vai fundar a vida daqueles que te escutam, que dão ouvido deles para você falar mal dos outros e aqueles que você fala mal também. Então, sai fora disso. Sai fora desse pecado. Então, bora continuar. Novamente, um exemplo de judaísmo. Na Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento, existe uma enfermidade, ok? Que nós conhecemos como lepra. No Antigo Testamento, sempre nós vamos ouvir falando de lepra, lepra, lepra. Lepra não tinha cura, é uma maldição, onde as pessoas eram afastadas do convívio social e eles eram afastados para viver, às vezes na selva, sozinhos, afastados, até que um dia ele morre ali sozinho, largado, abandonado. Por quê? Porque ele tem uma maldição que não tem cura. Então, como é que as pessoas sabem que uma pessoa não tem cura? Ok? Ele não vai ao médico. E nem quando é sarado, é curado, ele vai ao médico. Ele vai para sacerdote. Por que vai para sacerdote? O sacerdote que vai ver se ele é sarado, realmente ele é contaminado de lepra, ou se foi contaminado, agora ele é curado. Quem vai dar essa sentença, geralmente, é o sacerdote. Por que o sacerdote vai dar essa sentença? Porque os judeus entendem que a lepra não é uma doença carnal como qualquer outra doença. Ela é uma doença espiritual. É uma maldição que parte dessa doença pode vir de boca maldizente. Lashon Hara. Pessoas que falam mal dos outros. Boca maldizente. Então, é sacerdote que libera a sentença se ele está contaminado de lepra ou está sarado de lepra. Então, não vai ao médico. Por que não vai ao médico? Novamente, dando ênfase, é porque lepra não é tida como uma doença carnal, como qualquer outra doença, mas é uma doença espiritual, ou seja, maldição de pessoas, geralmente, que falam mal dos outros. Pessoas que são maldizentes, que pulam de porta em porta, de casa em casa, falando mal dos outros. Essa é a sua situação, meu amigo e minha amiga. Se é, você está tendo agora conhecimento. Você está aprendendo algo espiritual, que você precisa abrir mão imediatamente se essa é a sua condição, ok? Se não, você que fala mal dos outros, você vira um leproso espiritual. Você é um leproso espiritual. Quando fala mal dos outros, quando tem hábito de falar mal de circunstâncias, de pessoas, de gente, de famílias, é lepra espiritual. E é língua maldita, a língua maldizente, ok? Bora continuar. Leprosos espirituais, eles têm compulsão de falar mal dos outros o tempo todo. Eles não conseguem parar. Em qualquer lugar onde estão, sempre encontram defeito de alguém para falar. Tem prazer, tem compulsão, ok? E quando ele vê, não percebe, já falou mal. Isso vira tão normal na vida dele que ele não se atenta mais. Para ele é normal, um pecado que acompanha a vida do camarada. Não muda e não se atenta nas coisas que ele fala e aquilo vira normal, ok? Vamos ver na Bíblia o que o livro de Tiago, no capítulo 3, versículos 5 e 6, fala sobre a boca, sobre a língua. Bora lá. No livro de Tiago, capítulo 3, versículos 5 a 6, diz o seguinte: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesmo em chamas pelo inferno. A boca que fala é como uma fagulha de fogo, que cai numa selva, que tem palhas secas, ok, gravetos e tal, e incendeia toda a selva. E a língua também, ele se gaba de muita coisa, ok? Ele, da mesma forma que pode levar todo o seu corpo para o inferno, ele também é queimado do inferno, por conta das suas práticas, ok? Então vamos voltar aqui, vamos ver uma outra palavra em Efésios 4, ok? Em Efésios 4, 29, versículo 29. Efésios 4, versículo 29, diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não deve sair palavras torpes da nossa boca.
nós não devemos ser maldizentes. Quando nós falamos, principalmente para a multidão, nossa palavra tem que ser da forma que edifica as pessoas e que não saia a palavra torta. Ok? E tem na Bíblia muitos versículos que nós podemos citar sobre a língua. Ok? No livro de Marcos, eu acho que Mateus também, ele fala que toda palavra que sai da nossa boca, nós um dia prestaremos conta, ok? No dia de juízo. Então, bora continuar aqui. E o que a ciência nos diz sobre palavra torpe, sobre palavra maldita, sobre o poder das palavras? Existe um exemplo, um cientista japonês, eu também falei no primeiro vídeo, chamado Dr. Emoto. Ele é um cientista japonês que estuda efeito externo sobre moléculas da água. Ele pega experiência com vasilhas da água e ele vai trabalhando, fazendo experiência. Numa vasilha ele libera palavras de bênção. E noutra vasilha ele libera palavras de maldição. E depois vai levando tempo e observando essas águas. Leva essas águas para microscópio e olha palavras que receberam palavras de bênção. Geralmente as moléculas são cristalinas, lindas, ok? Perfeitas. E as palavras que receberam palavras de maldição, a molécula dessas águas são turvas. São totalmente informes, não tem amorfas, sem forma nenhuma, totalmente turvas, ok? Isso mostra a energia, a palavra, o magnetismo que existe nas nossas palavras, ok? Se a água, as nossas palavras fazem isso com a água, imagina o que ele faz com as pessoas. Nós somos 70% a 75% do nosso organismo, do nosso corpo físico é água, ok? E se as nossas palavras têm um efeito tão poderoso sobre as águas, imagina com a gente. Pensa nisso, ok? Então você que tem dificuldade, quando você senta a falar mal dos outros, pare agora, ok? Pare com isso agora, porque você está traindo maldição para você e para os outros, ok? A boca maldita é Lashon Hará, segundo o judaísmo, que trai maldição. Atrai um corpo também leproso. Pensa nisso. Você que chegou até aqui, muito obrigado por ouvir essas palavras. E eu creio que a partir de hoje a sua vida vai mudar, porque você tomou conhecimento de uma verdade. Muda a sua vida a partir de hoje. Você que chegou até aqui, assistiu a gente até aqui, Deus te abençoe. Inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até mais. Tamo junto.